Você acha que viver quebrado é só não ter grana no bolso? Não, meu amigo. Ficar pobre é a fatura mais cara que você vai receber na vida, porque a pobreza não cobra só dinheiro, ela cobra sua dignidade, sua energia, seus sonhos, sua paz mental, sua liberdade, sua família, seu tempo. E o pior, ela cobra juros compostos de arrependimento. Todos os dias em que você se olha no espelho e vê um rosto cansado, sem brilho, sem fome de vida, um rosto que desistiu de lutar porque acreditou na mentira confortável de que tá tudo bem assim. Mas não tá. Não está tudo bem. O conforto da mediocridade é o caixão acolchoado onde sua ambição é enterrada em silêncio, sem aplausos, sem testemunhas, só com o eco da sua própria voz dizendo: eu poderia ter feito mais. Você acha caro investir? Você acha caro se disciplinar, cortar gastos, estudar, construir um patrimônio? Compare isso com o preço de uma vida desperdiçada. Compare isso com o custo de se levantar todo dia e saber que você é um fantasma andando em círculos, batendo ponto em um emprego que odeia, sorrindo para chefes que não respeita, matando o leão todo dia sem nunca se sentir dono da selva. Ser pobre é caro porque te deixa sem escolha, te deixa refém, te obriga a aceitar migalhas, a engolir humilhações, a vender seu tempo pelo menor lance. E acredite, quando você não escolhe o preço da sua vida, alguém vai escolher por você. E sempre será mais alto do que você pode pagar. Eu sei do que estou falando. Eu estive no topo e depois caí. Eu conheci o sabor do poder e também o gosto amargo do fracasso. Eu vi a diferença entre aplausos reais e aplausos vazios, entre castelos sólidos e castelos de areia, entre a fome de um tubarão em jejum e a covardia de um peixe que prefere nadar em cardume. E eu digo, o fracasso dói, mas a pobreza mata. Mata em silêncio, devora em prestações invisíveis, faz você trocar cada pedaço da sua alma por pequenos alívios momentâneos. O problema não é o dinheiro, é a sua relação com ele, é a sua preguiça em entender que dinheiro não é só papel, é energia, é liberdade, é escolha. E a pobreza não é falta de papel, é falta de visão, de disciplina, de coragem para encarar seus próprios monstros. Você quer saber o que realmente custa caro? Custa caro viver sem investir em você mesmo. Custa caro adiar decisões. Custa caro se enganar com desculpas. O ciclo da autossabotagem é o cassino mais lucrativo do mundo, mas só para quem aposta contra você. Você perde, o tempo ganha. Você perde, os outros ganham. Você perde, o mundo segue. A pobreza é a prisão sem grades, é o lobo que perdeu os dentes, é o leão ferido que esqueceu o gosto da caça. Você pode até se enganar achando que está seguro, mas basta um vento forte e o castelo de areia que você construiu desmorona, e você percebe que nunca teve nada de verdade. Olhe ao redor. Quem está vencendo? Não são os mais inteligentes, não são os mais bonitos, não são os mais sortudos, são os mais famintos. São os que não aceitam a mediocridade como destino. São os que entenderam que o jogo não é só dinheiro, é guerra interna. A pobreza é cara porque cobra a sua vida inteira em troca de nada. Então, pergunte-se agora, quanto você ainda está disposto a pagar por ser pobre? Você precisa entender de uma vez por todas, ficar pobre é caro demais. E a maioria das pessoas não percebe isso, até estar afundada até o pescoço, implorando por oxigênio em um mar de dívidas, de arrependimentos e de desculpas baratas. E sabe por quê? Porque a pobreza não avisa, ela não chega com sirenes, ela não manda carta registrada, ela se infiltra em pequenas decisões idiotas, em cafés comprados no automático, em meses sem planejamento, em sonhos adiados que você sempre promete para ano que vem, até que um dia você acorda e percebe que o futuro já chegou e você não tem nada. Nada além de frustração, nada além de um corpo cansado, um cérebro viciado em distrações e uma alma cheia de buracos. Ficar pobre é caro porque te rouba a única moeda que nunca volta, o tempo. E tempo desperdiçado é o luxo mais caro que existe.
Dinheiro você pode perder e recuperar, mas o tempo que você gastou em ciclos de autossabotagem nunca mais volta. A pobreza é o preço da indecisão, da covardia, do medo de enfrentar o espelho e admitir que você é o seu maior inimigo. Você acha que é azar, que é sistema, que é governo, que é crise? Não, é você. Porque mesmo em crise existem tubarões caçando. Mesmo no caos existem leões famintos rasgando a carne da oportunidade. Mesmo no silêncio existem lobos em movimento. E você? Você está parado, hipnotizado, acreditando que alguém vai te salvar. Ninguém vai. Não existe salvador no mercado. Existe estratégia, existe disciplina, existe sangue frio. E se você não tiver isso, você vai pagar a conta mais alta da sua vida, a de ser irrelevante. Eu já paguei essa conta. Eu sei o que é perder tudo. Eu sei o que é ter que encarar não só o fracasso financeiro, mas o fracasso humano, a vergonha, a queda, os olhos das pessoas te julgando, os sorrisos falsos, os aplausos vazios. E sabe qual foi a lição? O fracasso não me matou, a pobreza quase me matou. Porque o fracasso me deu aprendizado, mas a pobreza tentou me roubar a fome. É por isso que eu estou aqui, para te avisar que você precisa escolher agora. O caminho não vai ficar mais fácil amanhã. Não vai existir o tempo perfeito. Não vai existir o momento certo. Existe apenas hoje, aqui, agora. Dinheiro não é sobre luxo, é sobre liberdade. Riqueza não é sobre ostentar, é sobre poder dizer não. Propósito não é sobre fama, é sobre construir algo que o espelho respeite. Porque o espelho nunca mente. Ele sabe quando você está mentindo para si mesmo, quando você sorri, mas por dentro está vazio, quando você mostra confiança, mas por dentro está sangrando. Esse espelho é o seu juiz e ele é implacável. Então eu te pergunto, você ainda aguenta se olhar sem sentir nojo da vida que está vivendo? Porque se não aguenta, chegou a hora de virar a chave. Pare de se enganar com pequenas vitórias, com tapinhas nas costas, com ilusões de status que não pagam contas. A vida não é feed de Instagram, a vida é fluxo de caixa. Quem entende isso para de brincar. Você quer ser predador ou presa? Porque o mercado não tem dó. Ele mastiga os distraídos, ele engole os medíocres, ele apaga os que não têm disciplina. A cada decisão idiota que você toma, a pobreza ri. A cada compra por impulso, a pobreza sorri. A cada vez que você se acomoda, a pobreza cresce. A cada vez que você adia seus investimentos, a pobreza comemora. E ela é paciente. Ela não precisa de pressa, porque sabe que você mesmo vai cavar sua própria cova financeira. Agora, se você tiver coragem, disciplina e visão, você pode inverter o jogo. E não estou falando de fórmulas mágicas. Não estou falando de ganhar milhões em uma noite. Estou falando de estratégia, consistência, visão de longo prazo. Estou falando de cortar excessos, de investir em conhecimento, de criar fontes de renda, de colocar cada real para trabalhar por você, de assumir responsabilidade total por cada centavo que entra e sai. Você precisa ser o CEO da sua vida, porque se você não for, alguém será. E quando o outro for, adivinha? Você vira funcionário do sonho dele. E aqui está a brutal verdade. Ninguém vai construir sua liberdade por você. Se você não pagar o preço da disciplina agora, vai pagar o preço da pobreza para sempre. Escolha o que dói menos. Eu já vi tubarões morrerem de fome porque acharam que o mar ia trazer peixe fácil. Eu já vi leões serem caçados porque esqueceram que nasceram predadores. Eu já vi homens ricos caírem porque confundiram ego com propósito. E eu já vi pobres se levantarem porque entenderam que disciplina vale mais do que sorte. Você decide quem vai ser. E se você acha que não dá, lembre-se, ficar pobre é caro demais. Custa sua saúde, sua paz, sua liberdade, sua alma. Você não pode pagar essa conta. Então levante, ajuste sua mentalidade, assuma seu papel, construa sua estratégia.
porque a vida não perdoa amadores. E já que você precisa de algo concreto para começar, vou te dar uma ideia simples de negócio que pode ser a faísca da sua virada. Crie uma fonte de renda extra digital, porque o jogo hoje não está apenas nas ruas, está na palma da sua mão. Você pode começar com produtos digitais, infoprodutos, marketing de afiliados, ou até mesmo prestando serviços simples como gestão de redes sociais ou criação de conteúdo. O custo de entrada é baixo, o risco é controlado, mas a disciplina que você coloca dentro dele pode multiplicar seu capital em meses. E lembre-se, renda extra não é luxo, é necessidade. Você precisa de mais de uma fonte de fluxo de caixa para não ser refém de ninguém. Agora eu vou te deixar com uma pergunta, um gatilho que vai te corroer até você responder. Qual foi a sua maior queda financeira? E o que ela realmente te ensinou?